Olha, o nosso tema de hoje, quando o Maurício começou aqui na abertura, eu pensei que ele ia fazer a minha mensagem. Porque o nosso tema para hoje é luz e trevas. E como nós sabemos, são a Irmandade, os irmãos todos aqui, que oferecem esses temas que são desenvolvidos durante o ano pela nossa congregação. Então, nessa oportunidade, o tema é este, né? Luz e trevas. E, irmãos, eu agradeço a Deus por poder compartilhar com a amada Igreja de Jesus Cristo, novamente, este tema, porque na penúltima vez que eu aqui estive, eu falei um pouco sobre a luz que nós somos. Nós somos luz. Então, e foi pouco o que eu pude falar naquela oportunidade, porque luz e vida, trevas e morte, essas palavras, elas estão sempre perto uma da outra, elas estão sempre caminhando quase que juntas, mas uma e a outra estão sempre espreitando, uma espreitando a outra. Em várias oportunidades da Bíblia, a gente pode perceber isso. Luz e trevas, vida e morte. São expressões que têm tudo a ver com o que nós fomos no passado e com o que nós somos agora. Diante da afirmativa de Jesus Cristo, nós precisamos entender lá, Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus Cristo afirma isto para nós: vocês são luz do mundo. Ele está falando isso para os discípulos. Vocês são luz do mundo. Irmãos, nós precisamos observar essa afirmativa e procurar compreendê-la, sem esquecermos daquilo que o João Evangelista descreveu sobre o Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, lá está escrito: a vida estava nele, e ele está falando de Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado aqui na terra. Ele está falando dele, e diz que a vida estava nele. E agora veja o seguinte, o que segue nessa frase: e a vida era a luz dos homens, a luz das pessoas. No Evangelho narrado por João, nós encontramos essa palavra luz com a significação da manifestação da vida aqui na terra. Luz mostrada em Jesus Cristo é a manifestação da vida aqui na terra. E essa manifestação está em nós, a igreja dele. Esta manifestação em Jesus Cristo, essa manifestação que acontece na igreja de Jesus Cristo, porque a igreja
ela se apropria dessa luz que é Jesus. Por isso que a igreja é a luz. Os discípulos de Jesus Cristo são luz. Nós nos apropriamos desta luz que Cristo é. Mas também ele, o Senhor Jesus, revelou nesse contexto, quando ele diz que ele é luz, ele veio como luz aqui na terra. A presença, ele também fala da presença de um julgamento. Ele fala da presença de um juízo. Esse juízo para aqueles que rejeitam a luz. Aqueles que rejeitaram a luz de Jesus. E para até hoje aqueles que rejeitam a luz que a igreja de Jesus é. Jesus falou isso naquele contexto do Nicodemos, quando Nicodemos vai encontrar com ele, em João capítulo 3, e chega num determinado ponto, lá no versículo 19, onde Jesus fala para o Nicodemos: olha, Nicodemos, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. A importância, irmãos, desta apropriação dessa luz, a apropriação dessa luz por cada um de nós, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, nós somos a igreja dele, então a importância disso é muito grande para cada um de nós. A importância dessa apropriação da luz de Jesus é grande porque cada um de nós foi transmitido o mesmo poder de transmitir a outras pessoas essa mesma luz e vida que nós somos e que nós temos. É importante que a gente perceba que nós temos como transmitir esta vida para quem está nas trevas, sem vida. É bom a gente observar isso, porque quem está em trevas está ou estão mortos. Sem vida é morto, não é mesmo? Agora, nós temos como fazer com que muitas pessoas entendam essa realidade, como o apóstolo Paulo falou para a igreja dos Efésios. O apóstolo Paulo falou para aquela igreja no capítulo 5, versículo 8. No passado, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. No passado nós éramos trevas, sim, mas agora nós somos essa luz em Cristo Jesus. Nós somos essa luz no Senhor Jesus. Isso é a continuação do que ele já havia dito no capítulo 2, versículo 1, quando Maurício fez a abertura aqui, ele falou nesse texto, né? Lá o apóstolo coloca para a igreja que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos, sem Deus no mundo, sem Cristo na nossa vida. Mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Igreja, eu tenho certeza que cada um de nós, quando eu falo cada um de nós, eu me incluo porque, eu já falei isso alguma vez, quando eu prego daqui para lá, porque tem gente que prega daqui para lá, mas não é, a minha mensagem é daqui para cá, porque eu estou no meio,
Eu tenho certeza que cada um de nós conhece alguém que está nessa situação, em trevas. Eu tenho certeza, igreja, que nós precisamos lembrar, isso é uma outra coisa importante para a gente observar por esta mensagem. Nós cantamos um hino, uma canção, nós cantamos ela aqui. Os milhões em trevas, cheios de pavor, pedem luz, pedem luz. Vocês lembram dessa música? Os milhões em trevas, cheios de pavor, pedem luz, pedem luz. Que realidade tem nessa letra, irmãos? Os milhões em trevas, cheios de pavor, e a gente percebe o pavor que tem nessas pessoas que não tem Deus na vida, quando a gente está no cemitério, num sepultamento. O desespero que tem nas pessoas que estão em trevas. O desespero que há nessas pessoas que não conhecem a verdade e nem têm a esperança da luz de Jesus. É no cemitério que a gente vê isso. E mais à frente essa canção continua. Sim, por toda parte deve reluzir essa luz de Jesus, que ilumina a estrada que hemos de seguir. Você está vendo? Por toda parte essa luz deve reluzir. De que maneira? Através de nós. Onde nós estivermos, nós temos que brilhar. Nós temos que ser luz. Nós temos que fazer brilhar essa luz de Jesus que nós temos e que nós somos. Irmãos, assim como Jesus é luz, nós também somos luz. Temos uma finalidade, a finalidade de clarear o mundo de trevas. Nós temos que clarear esse mundo. É o que Jesus espera, é o que Deus espera de cada um de nós, discípulos de Jesus Cristo. Nós não podemos esconder essa luz que dá vida a todos os que estão em situação de morte, fazendo sentido com tudo isso que nós estamos refletindo na palavra de Deus. O apóstolo Paulo também falou para os coríntios. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja dos Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 e 19, lá está escrito: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Hoje para nós, Cristo está reconciliando ainda o mundo para Deus, por meio de nós, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós somos os discípulos de Jesus Cristo. Então essa reconciliação está a nosso cargo, não levando em conta os pecados das pessoas, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Às vezes aqui nessa frase, a gente observando bem, a gente pode até entender alguns casos em que a gente até usa um certo preconceito. Ah, mas aquela pessoa ali, não, aquela pessoa não vai acreditar. Aquela pessoa não vai converter. Aquele ali, não. Acho que é jogar a palavra fora. Não é não, irmãos. Às vezes nós fazemos essa análise de determinadas pessoas
quando nós não podemos fazer isso. Porque nós não sabemos como que a palavra de Deus vai penetrar naquele solo, naquele coração, e fazer a transformação necessária que Deus quer que seja feita. Nós não sabemos. Nós temos que ser luz, nós temos que mostrar essa luz, nós temos que mostrar essa verdade, onde quer que nós estivermos. E o apóstolo Paulo continua falando lá, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados das pessoas. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Nós temos essa mensagem sim, irmãos. Ah, mas eu não estudei muito, eu não fiz um seminário, não importa. Fala que Jesus te ama, fala que Jesus te salva. O sangue de Jesus veio para cobrir os pecados da humanidade. Isso pode atender à necessidade de alguém, em algum momento, junto de você. Não precisa de você ser um teólogo para pregar a salvação para quem quer que seja. É bom estudar a palavra de Deus, é bom fazer um curso, ou os cursos todos do SBN, é muito bom. Nós vamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, mas para salvar as pessoas, não é necessário isso. Não é necessário. Portanto, ele termina esse texto e fala, portanto, nós somos embaixadores em nome de Jesus Cristo. Vocês entendem bem o que é um embaixador? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O que ele falar lá é o Brasil falando nos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, o que ele falar aqui é os Estados Unidos falando aqui no Brasil. E assim em todos os países do mundo. Então nós somos os embaixadores de Cristo. Nós temos que falar Cristo. Nós somos trabalhadores de Jesus Cristo com ou sem sustento financeiro. Porque às vezes nós estamos acostumados a falar que para evangelizar, são aqueles que recebem sustento da igreja. Não é não. Todos os cristãos são trabalhadores de Jesus Cristo, com ou sem sustento. Os que sustentam é porque às vezes eles recebem sustento porque têm uma missão a mais a fazer, que necessita de um pouco mais de dinheiro para executar o seu trabalho. Mas de uma maneira geral, não precisa. Não precisa. No texto que foi lido, o irmão leu para nós aqui, e nós vimos lá no versículo 9, de 1 Pedro 2,9, onde fala da nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que eu amo esse versículo, porque ele me atinge direto. E nesse final desse versículo, fala, ele nos resgatou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Nós temos que ser gratos a Deus por tomarmos conhecimento desse texto da palavra de Deus. Nós fomos tirados daquela situação de morte e viemos para uma situação de vida. E eu estava exatamente pensando nessa mensagem e lendo esse texto, quando eu estava ouvindo sobre vocês lembram aqueles meninos lá da Tailândia que ficaram presos numa gruta lá, acho que 15 ou 18 dias, não é isso? Eu fiquei pensando naqueles meninos e eu vi aquela situação nesse versículo. Eu fiquei pensando que eles foram resgatados daquela caverna, e naquela caverna, eu fiquei pensando na situação deles, ausência total de luz,
escuridão total dentro daquele ambiente, falta de oxigênio. Eles já estavam ali sem esperança, já não tinha esperança nenhuma, e a ausência de luz era total. Uma situação inimaginável por qualquer um de nós. E o interessante é que a reportagem estava mostrando que no hospital, todos eles estavam com óculos muito escuro e vedado aqui em volta, por causa da claridade. Era para eles acostumarem com a luz aos poucos. Então, óculos escuro, vedado todinho, porque senão a cegueira era total para eles. Eu achei isso interessante e vi isso nessa mensagem do Pedro. Porque é assim que acontece conosco, não é? Acontece com cada um de nós, aconteceu com cada um de nós, e com quem está visitando, e com quem ainda não faz parte do povo de Deus. É assim que acontece. Nós chegamos para a igreja, e também, aos poucos, é que nós vamos nos apropriando da luz de Jesus, não é? É aos poucos, na nossa sala de novos convertidos, é lá que as pessoas vão tomando conhecimento da luz de Jesus aos poucos. Nós não podemos mandar uma mensagem para um recém-convertido da mesma maneira que a gente manda para uma pessoa que tem aí já um bom tempo na vida com Cristo, porque senão isso afasta a pessoa. Tem que ser aos poucos. Aí aos poucos nós vamos nos apropriando com a luz de Jesus. Jesus nos resgatou de uma situação que era a morte certa, porque Ele nos amou. Foi pelo amor de Jesus Cristo que nós fomos resgatados. É pela graça, é pela misericórdia dele, que se importou muito conosco, e igualmente, nós temos que fazer isso com as pessoas. A expectativa de Deus é que nós sejamos assim como Ele é. Como Ele foi conosco, nós temos que ser com aqueles que ainda estão em trevas, cheios de pavor, como a música canta, não é? Lá está escrito: perdidos, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, 12 e 13. Lá está falando, o apóstolo Paulo está falando para a igreja: nós estávamos perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, se antes nós estávamos distantes, agora nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Isso é realidade na nossa vida. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade da gente perceber isso, a gente poder perceber e ver que nós conhecemos, nós temos o entendimento, e nós sabemos de tantas pessoas que estão necessitando da luz de Jesus. Irmãos, um resgatador foi prometido, e ele veio nascido de mulher. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala que tendo vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Esse resgate é o mesmo, porque em certa oportunidade a Bíblia diz que a lei não justifica ninguém, ou seja, mata.
Mas esse Filho de Deus, vindo de mulher, nascido de mulher, ele veio para nos resgatar. Esse resgate foi prometido em Gênesis 3,15, quando Deus fala para Eva: o teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente, vai acabar com tudo de ruim que pode acontecer na vida daquelas pessoas que esperam pelo resgatador. Esse resgatador, ele veio. Em Lucas capítulo 2, de 1 a 20, fala que esse resgatador veio. E as primeiras pessoas que tomaram conhecimento da vinda, da chegada desse resgatador, foram aqueles pastores que estavam lá no campo, guardando as ovelhas que não eram deles. Eles foram os primeiros a tomar conhecimento e a ver o resgatador, Jesus, o Filho de Deus. E como foi lido no versículo 9, ele nos deu o poder de resgatar também. E nós vamos fechar isso aqui, irmãos. Esse poder do qual eu estou falando, é bom que fique entendido entre nós, esse poder que nós temos, não é nosso. Nós não temos poder nenhum. O poder que eu estou dizendo é aquele poder que foi colocado em nós, que nós nos apropriamos dele na palavra de Deus. Isso aqui tem poder, nós não. Mas se nós nos apropriamos da vida que isso aqui dá, nós temos como passar isso para frente. E precisamos fazer isso. Jesus disse em João 8,12: quem segue a Ele não anda em trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. Quem segue Jesus Cristo tem a luz da vida. Aqui está a luz que dá vida, a palavra de Jesus Cristo. Essa é poderosa. De nada adianta esse poder em nós, se não obedecermos e não repassarmos essa luz e vida para quem ainda está nas trevas. Nós temos que obedecer ao que Deus manda. Jesus, que é luz e vida, obedeceu ao que o Pai mandou. Em João 12, 49 e 50, ele fala: o que eu falo não é de mim mesmo, eu falo como o Pai me enviou para falar, eu falo como Ele me enviou, me mandou. Nós que também somos luz e vida, nós temos que fazer como Ele, o nosso Mestre, fez. E é por isso, irmãos, que nós somos, eu sempre falo que nós somos pessoas felizes, porque nós temos essa luz de Jesus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, um sacerdócio do rei, sacerdócio real. O que é o sacerdote? É o intermediário, ele tem uma mão na terra, junto das pessoas, e a outra mão no céu, junto do rei. O sacerdote é o intermediário, e cada um de nós somos esse intermediário. Por isso o intermediário tem que reluzir, ele tem que brilhar, mandar essa luz de Jesus. Nenhum de nós tem luz própria, nós não temos luz própria, a nossa luz é de Jesus. Que Ele nos abençoe, nos dê coragem e nos anime para que nós possamos ser como Ele espera que sejamos. Deus abençoe.